Brejo dos Santos, 55 anos de emancipação política. Origem e história, pelo professor Valdir Barreto. Brejo dos Cavalos, hoje Brejo dos Santos, tem sua história relacionada à história de Catolé do Rocha, pois antes de ser uma cidade emancipada, pertencia a Catolé do Rocha. Fato que remota ao ano de 1774, ano da chegada de Francisco Rocha Oliveira, fundador da cidade de Catolé do Rocha. O povoamento da localidade, que viria a ser chamada de Brejo dos Santos, dá-se por volta de 1807 e 1817, quando os irmãos Antônio e José da Paixão, com suas famílias, se estabeleceram às margens do Riacho do Sabão, local fértil e propício para a prática da agricultura. Logo, outras famílias foram chegando e fixaram morada no local onde praticava a agricultura familiar. O nome Brejo dos Cavalos vem do fato de que no local onde hoje fica o Açude Velho, tinha uma área que ficava alagada e com muita vegetação, onde muitos animais, principalmente cavalos, vinham saciar a sede e fome em tempos de seca. Devido ao grande número de católicos, Padre Oriel Fernandes sugeriu que o vilarejo fosse chamado de Brejo dos Santos, nome que permanece até nossos dias. No centro do vilarejo, onde hoje fica o mercado público, Américo Ferreira de Sá, nome que homenageia o antigo comerciante já falecido. Em 1935, sobre a liderança do fazendeiro José Calixto da Silva, seu Cazuza Calixto, como era conhecido, foi realizada embaixo de uma latada a primeira feira do lugar. Devemos ressaltar que Cazuza Calixto, além de fazendeiro, foi o primeiro farmacêutico de Brejo dos Santos, em uma época em que não só vendia o remédio, mas também medicava as pessoas, chegando muitas vezes a fazer o próprio medicamento. Na área da saúde, tínhamos também o senhor Gabriel Severino de Figueiredo, que durante muito tempo exerceu a profissão de dentista e protético, sendo o primeiro nessa atividade. Segundo o escritor filho de Brejo dos Santos, Osmar Carneiro, a implantação do protestantismo na cidade deve-se ao missionário inglês Henry Briot, seu Briot, como ficou mais conhecido. Em 1934, foi construído o primeiro templo religioso do lugar, a Igreja Evangélica Congregacional, tendo sido a mesma derrubada por 2 vezes devido à perseguição religiosa. Foi reconstruída e continua atuando na cidade, tendo como pastor Edinaldo Alves da Silva, há mais de 30 anos à frente da mesma. Com a construção do templo evangélico, surgiu o movimento católico em prol da construção de um templo católico, e em 1938 foi conduzida a construção da igreja, a qual foi dedicada à Sagrada Família, padroeira da cidade. Sua primeira missa foi celebrada pelo padre Joaquim Ferreira de Assis. A Igreja Sagrada Família foi capela da Igreja Nossa Senhora dos Remédios de Catolé do Rocha até o ano de 2010, quando, em 16 de abril de 2010, passou à paróquia, estando sobre a administração do padre Janecildo Soares. Com a liberdade religiosa e o avanço do protestantismo, outras igrejas evangélicas foram surgindo na cidade. Por volta dos anos 40, foi fundada a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a qual teve como fundador o senhor Catarino. Hoje é pastoreada pelo pastor Carlos Daniel. Em 1993, o pastor Paulo Oliveira traz para Brejo dos Santos a Igreja Avivamento Bíblico, que em 2000 passou a campo emancipado e está sobre a liderança do pastor Gediel Pereira da Silva. Já em 2003, foi fundada a Igreja Comunidade Evangélica Ministério Shekinah, fundada e pastoreada pelo pastor Gesiel Alves da Silva.
A emancipação política de Brejo dos Santos se dá por intermédios do senhor Manuel Rosendo, conhecido como Manuel Coqueiro, o qual, representando a bancada evangélica do lugar, apoiou a candidatura do então candidato a deputado estadual, Sóstenes Pedro, que deu sua palavra que, sendo eleito, passaria o lugar à cidade. Sóstenes Pedro foi eleito e honrou seu compromisso, e em 3 de junho de 1965, por força da Lei 3.320, Brejo dos Santos passou a ser cidade. De Brejo dos Cavalos, nas últimas décadas, a cidade passou a ser chamada de Cidade dos Doutores. Por essa razão, não poderia deixar de homenagear quem tornou possível essa realidade. Estamos nos referindo àqueles que dedicaram suas vidas ao magistério. Entre outros guerreiros e guerreiras, queremos destacar algumas mulheres pioneiras na educação da nossa terra. Diva Guedes de Araújo, Dalvina Severina de Almeida, Edeci Calixto, Albertina Roque e Irene Ferreira. Com a emancipação política, inicia-se o processo de escolha daqueles que iriam governar a recém-emancipada cidade. Ao longo de sua história, Brejo dos Santos teve como prefeito de 1966 a 1969, tivemos como prefeito o senhor Livaldino Luiz da Costa, do Partido Arena, tendo como vice o senhor Valdomiro Alves da Silva. De 1969 a 1972, assume a prefeitura o senhor Valdomiro Alves da Silva, do Partido Arena, e tendo como vice Benedito Borges. De 1972 a 1976, volta a ocupar a cadeira de prefeito o senhor Livaldino Luiz da Costa, do Partido Arena, e tendo como vice Elias Deoclésio. Nesse período, em 1980, foi construído o Hospital São Lucas, que contou com a participação e colaboração da população da cidade, amigos de Dr. Lauri Ferreira da Costa, dando ao mesmo condições de clinicar em sua terra natal. Atividade essa exercida por ele até nossos dias. De 1976 a 1982, assume a cadeira de prefeito Livaldino Vieira da Silva, mais conhecido como Buzumbão, também do Partido Arena, teve como vice Valdomiro Alves da Silva. De 1982 a 1988, teve como prefeito o jovem médico Dr. Lauri Ferreira da Costa, do Partido MDB, tendo como vice Manuel Oliveira. De 1988 a 1992, assume a prefeitura Manuel Oliveira, pelo partido PFL, tendo como vice Sebastião Pedro da Silva. De 1992 a 1996, em uma eleição histórica, assume a prefeitura Sebastião Pedro da Silva, pelo partido PDT, tendo como vice Antônio Assis da Silva. De 1996 ao ano 2000, assume pela segunda vez a prefeitura Dr. Lauri Ferreira da Costa, pelo partido PFL, tendo como vice Severino José de Souza Júnior. Do ano 2000 a 2004, assume pela terceira vez a prefeitura Dr. Lauri Ferreira da Costa, pelo partido PFL, tendo como vice Dr. Luiz Vieira de Almeida. De 2004 a 2008, assume a prefeitura Dr. Luiz Vieira de Almeida, pelo partido PFL, tendo como vice Ezenildo Alves da Silva. De 2008 a 2012, assume pela quarta vez a prefeitura Dr. Lauri Ferreira da Costa, pelo Partido Democratas, tendo como vice Severino José de Souza Júnior.
De 2012 a 2016, assume pela segunda vez a prefeitura Dr. Luiz Vieira de Almeida, pelo partido PTdoB, tendo como vice Edivan Guedes de Araújo. De 2016 a 2020, assume pela quinta vez a prefeitura Dr. Lauri Ferreira da Costa, pelo partido PSDB, tendo como vice Sandro Adriano Souza dos Santos. Brejo dos Santos fica localizada no sertão nordestino, com uma área de aproximadamente 93,3 quilômetros quadrados. Faz fronteira com, ao norte, Alexandria e João Dias, no Rio Grande do Norte, ao sul, com Jericó, Paraíba, ao leste, com Catolé do Rocha, Paraíba, e ao oeste, com Bom Sucesso, também na Paraíba. Sua economia esteve voltada no início para a agricultura de subsistência. Hoje, temos a predominância da atividade comercial. No passado, o lugar já teve duas pequenas indústrias de beneficiamento de algodão, ficando uma no sítio Buenos Aires, de propriedade de Pedro de Araújo Barreto, e a outra no sítio Pilar, pertencente ao senhor João Pinheiro Dantas. Eram chamadas de baladeiras ou vapor de descaroçar algodão. De 1960 a 1970, essas pequenas indústrias deram lugar à Sabresa, usina maior e mais bem equipada, gerando empregos e um maior fluxo de pessoas ligadas à atividade algodoeira. A mesma não resistiu às crises econômicas e fechou suas portas, restando hoje apenas suas ruínas. Bandeira de Brejo dos Santos, criada por Gesiel Alves, Urias Calixto e Dr. Odair José, ambos filhos da nossa terra. Brasão de Brejo dos Santos, criado Livanildo Limeira de Freitas. Narração, poeta Davi Paixão.